grande oportunidade de que elas possam se encontrar com Ele. Essa possibilidade, ela é tão real, mas ela é tão real que muitas vezes a gente não compreende este chamado. E é interessante a gente poder perceber isso. Em João 1,12, a palavra de Deus vai dizer assim, João 1,12: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saberem os que creram no seu nome. Amém? João 1,12 vai dizer o quê? Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber os que creram no seu nome. Então, quando nós falamos nessa concepção, amados, e é muito interessante a gente poder perceber essa concepção de que nós temos uma relação com Deus, nós temos um relacionamento, nós temos que ter um envolvimento com o Senhor, nós temos que sentir a presença de Deus em nossa vida. E aí, por que eu usei esse texto hoje, né? Assim, desse texto hoje, mesmo que não tenha sido preparado, mas por que usar esse texto hoje? Essa semana, sexta-feira, a gente estava estudando esse texto na casa da irmã Fabiola, na residência dela. Foi um estudo muito bom. Semana passada, na residência da irmã Cláudia. E a gente recapitulou isso lá na residência dela. E o que diz a palavra de Deus? Que eu posso, preste bem atenção nisso, eu posso ser filho de Deus. Você ouviu o que eu disse? Talvez você vai me dizer assim: pastor, eu sou filho de Deus. Eu disse: eu posso ser filho de Deus. E você vai dizer para mim: pastor, mas eu sou filho de Deus. Talvez lá dentro de você, e eu não sei quantas pessoas já te perguntaram se você é um filho de Deus, e talvez você nunca compreendeu e nunca entendeu o que é ser um filho de Deus. Quero dizer para você que nós temos duas perspectivas de sermos filhos de Deus. A primeira perspectiva de sermos filhos de Deus é no sentido amplo, no sentido em que todo mundo, tudo que foi criado por Deus, se constitui um filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Uma pessoa que está bebendo, uma pessoa que está na prostituição, uma pessoa que está nas drogas, uma pessoa que está na prisão, qualquer pessoa, ela é filho de Deus. Está lá. Você vai dizer assim: mas tem alguma distinção, pastor? Tem alguma diferença? Essa pessoa ser um filho de Deus e eu ser um filho de Deus? Qual é a diferença? A ideia é que nós todos somos filhos de Deus no sentido amplo. Para Deus não há acepção de coisa nenhuma. Nós somos filhos de Deus no sentido amplo. Eu sou filho de Deus e Deus não faz nenhuma acepção, nenhuma distinção, e todas as pessoas são consideradas seus filhos num plano assim geral. Mas quando nós lemos João, no verso 12, há uma coisa que é interessante a gente poder perceber em João, no verso 12. A palavra de Deus vai dizer assim: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Essa filiação de Deus aqui, ela já tem uma conotação diferente. Não é mais no sentido amplo, mas filho de Deus de um ponto de vista mais específico. Nem todas as pessoas são filhas de Deus. Nem todas as pessoas fazem parte da família de Deus. Veja que há uma distinção agora. Em Jesus Cristo, nós não somos necessariamente filhos de Deus. Necessariamente todo mundo é filho de Deus. Então, para ser filho de Deus em Jesus Cristo, precisa passar por uma etapa, precisa passar por um ponto, precisa passar por um reconhecimento, precisa passar. Não é mérito, não tem mérito nenhum em ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Deus não olha sobre esta ótica, mas a pessoa precisa passar por essa porta. Ele precisa passar por este entendimento. Então, por exemplo, aqueles mesmos exemplos que eu citei agora faz uma distinção. E outro detalhe, olha o que eu vou dizer para você, preste bem atenção. E nem todo mundo que está dentro da igreja, mesmo louvando, cantando, fazendo e acontecendo, pregando, anunciando, elas podem talvez nem serem filhos de Deus.
Porque tem que passar por um processo, tem que passar por um entendimento. E aqui em João 1,12, o texto é bem claro, a necessidade da pessoa receber, se não receber, não adianta. Mas ele também há necessidade de que ele creia. Então é uma conjugação de dois verbos que precisam estar entrelaçados, que precisam estar ligados. E se esses dois verbos não estiverem ligados, não tem como você achar que é filho de Deus, ou faz parte da família de Deus, ou entra na família de Deus. Então, para entrarmos na família de Deus, há necessidade de que a gente tenha o quê? O recebimento, que a gente receba Jesus como seu único e suficiente Salvador. Passa por essa etapa. Se não passarmos por essa etapa, não tem como. Passa por essa. Mas não basta somente receber. Eu preciso passar por uma outra etapa. Eu preciso crer. Mas crer tão suficientemente de que Jesus Cristo é o único Filho de Deus. Eu preciso ter esse entendimento. Eu não posso de forma alguma ter dúvida com relação a que Jesus é Filho de Deus. Vou tirar uma dúvida de vocês aqui rapidinho. Quando eu falo que Jesus é Filho de Deus, e aí há um grande mistério. Porque quando eu digo que Jesus é Filho de Deus, as pessoas podem achar, então, Jesus Cristo foi criado por Deus e se tornou Filho de Deus. Não é bem isso que eu estou falando, não. Nós estamos falando no plano terreno, nessa esfera, neste espaço. Jesus encarnado chega até entre nós, veio à terra. Esse Jesus encarnado, ele se comporta como Filho de Deus. Ele vem para cá para o exercício de uma filiação, como se diz assim, é o primeiro Filho de Deus. E quando ele diz o Filho único de Deus, o unigênito de Deus, ele não está falando lá no campo espiritual, mas ele está falando nesta esfera, neste espaço. Ele foi o único Filho de Deus, verdadeiramente. E Jesus, ao se dirigir a Deus, ele dizia assim, Pai, porque ele estava falando exatamente com ele, entendendo que ele era o Pai terreno, mas na essência, ele não é filho. Entendeu? Na essência, ele é Deus. Entenderam o que eu estou dizendo? Então, quando aqui na terra, nós temos que olhar Jesus como exatamente filho de quem? De Deus. Gente, é um grande mistério isso. Sabe por que é um grande mistério? Porque nós vamos encontrar muitas pessoas na dúvida acerca da divindade de Cristo. Nós vamos encontrar várias seitas, vários ensinamentos, onde as pessoas não vão colocar Jesus como Filho de Deus. E você, pasme, talvez você possa ser surpreendido em sua casa com algo tão bonito, com algo tão maravilhoso, entregue-se de mão beijada para você, mas aquilo que você está recebendo, tome cuidado, pode vender uma fonte errada, pode não trazer para você a essência da verdade. Então isso é interessante a gente poder entender. Fazer parte da família de Deus é entender que no plano terreno Jesus é Filho de Deus, mas que em sua essência ele é o quê? Deus. Entender que Jesus, eu preciso crer que Jesus, mesmo na forma, olha para cá, mesmo na forma humana, ele é o quê? Deus. Entender que, imagine se eu fosse Jesus e chegasse agora aqui para você e falasse, olha bem, só estou mandando para imaginar, não estou dizendo que eu sou Jesus, mas imagine se eu fosse Jesus e chegasse agora aqui para você e dissesse, vinde a mim, eu e o Pai somos um, que vocês iam achar? Sinceramente, vocês iam olhar para mim e iriam dizer assim, isso é um doido, não pegou muito sol na cabeça, porque ele tem duas pernas, tem dois braços, como é que ele pode dizer que é Deus? Esse é que é o entendimento de muita gente não aceitar Jesus como Deus, porque estão olhando Jesus na forma humana, estão olhando Jesus homem, esquecendo da sua essência divina.
esquecendo da sua autoridade divina. E deixa eu dizer um negócio para vocês. Eu sei que talvez vocês não estejam com a Bíblia nesta noite, mas é muito importante você ter a Bíblia. Lá no verso 1 desse texto, vai dizer o quê? No verso 1, no princípio era o verbo. No mesmo capítulo, não sai, é lá no mesmo, João 1,12. Lá no 1, vai dizer, no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ou em outras palavras, pastor, eu não entendi. Em outras palavras pode dizer assim, no grego é assim, no princípio era o Logos. O Logos estava com Deus e o Logos era Deus. No grego. E Logos, o que é Logos? É a palavra. No princípio era somente a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Jesus é a palavra de Deus. Jesus é o cumprimento da palavra de Deus. Jesus faz tudo aquilo ser cumprido. Jesus morre na cruz exatamente para cumprir a palavra de Deus. Jesus vai dizer assim, eu não vim para fazer a minha vontade, mas eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Amém? Eu não vim para fazer a minha própria vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E amados, é interessante a gente poder perceber isso. Jesus, ele é a palavra, a essência da palavra, ele é Deus. Vamos lá para o texto que eu pedi para vocês saberem. O que vai dizer Romanos? Vamos voltar? Romanos 10. Isso aí foi só o preâmbulo, né? Para a gente poder entender Romanos. Acho tão legal essa compreensão de Romanos. Porque ele vai dizer assim, mas que diz? O quê? A palavra, diga comigo, a palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração está a palavra da fé que pregamos. Amém? Você viu aí? Quem é Jesus? É a palavra. E aonde Jesus está? Jesus está pertinho de você. Deixa eu dizer um negócio. Olha como está tão perto. Apocalipse capítulo 3, verso 20 vai dizer assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Onde é que Jesus está? Próximo de você. Está todos os dias batendo a sua porta. E não tem como você dizer que não. Milhares de pregadores, milhares de palavras sendo pregadas por aí. Você abre a televisão, tem uma série de mensagens. Ele está bem próximo de você, batendo a porta todos os dias, pregando a palavra para você. E hoje Jesus faz isso usando os seus discípulos, usando a sua igreja, usando você e eu, usando os seus irmãos que estão do seu lado para pregar a palavra de Deus. E até mesmo usar você que talvez esteja assim dizendo, mas eu não faço parte de nenhuma igreja, eu não tenho nenhum entendimento, né? Aí entra aquilo que muitas vezes, eu não sei se você já aconteceu com você, mas comigo aconteceu várias vezes. Tá dentro de um ônibus, quando não era ainda servo de Deus, chegava Deus, enviava alguém e pregava a palavra de Deus para mim. Falava lá dentro, sentava do meu lado e sempre com aquela palavra que provocava o meu íntimo, aquela palavra que provocava o meu interior. Olha, eu quero te falar assim uma coisa. Você já aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador? Era uma ofensa para mim. Como é que essa mulher vem agora dizer que eu não tenho Jesus e ela tem? Olha meu entendimento. Como é que esse homem agora, esse crente, vem dizer para mim que ele tem Deus e eu não tenho? E fere o seu interior, porque você está ouvindo alguém dizer, olha, eu quero te apresentar Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu quero te apresentar o Deus eterno, Deus vivo, aquele que morreu na cruz por você. Eu quero falar de Jesus para você, meu irmão. Sabe quando é que nós muitas vezes somos sensíveis a Jesus? Ou quando nós estamos passando uma situação muito difícil.
ou quando estamos tendo uma situação braba, ou então somos agarrados por uma doença incurável, que aos nossos olhos parece serem incuráveis e que não tem cura, e que muitas vezes a gente diz, agora eu tenho que me apegar com alguém, eu preciso falar. Aí nesse momento a gente diz, sempre vai dizer, Jesus está comigo, está próximo. O médico chega para você e diz assim, meu irmão, você só tem mais 1 ano de vida. Aí o que o cara diz logo? Sangue de Cristo te repreenda, Satanás. Não é? Quem é que quer só ter 1 ano de vida ainda mais, né? Então, nesse momento, a pessoa começa a dizer, chamar para si, trazer para si, eu tenho um Deus vivo, eu creio no Deus, eu quero Deus, eu preciso de Deus. Ele está próximo o tempo todo. E sabe de uma coisa? Mesmo neste momento, Deus te ouve, Deus te escuta. Sabe? Eu sempre falo isso aqui, um exemplo assim, eu me converti, Deus foi trabalhando na minha vida de várias maneiras. Mas quando eu me converti, ali está aquele netinho, meu neto ali, aquele molequinho que estava chorando agora e atrapalhando o culto, é o neto, é neto do meu neto. Aí Deus é tão bom, você olha assim, a cara do avô. Aí você diz, não é, rapaz, você não parece, ó, o seu Francisco ali já deu uma risada. Aí olhou assim e disse, a cara do avô esse menino. Aí seu Francisco, se eu olhar o menino mais com jeitinho, você vai ver um dedinho desse aqui, ó, igualzinho do avô. Aí você, rapaz, é verdade, esse avô é demais, né? Então tá aqui, o dedinho, né? Mas quando a minha filha tinha ela, aí tinha, deixa eu ver se tem alguém aqui da idade, ninguém, né? Ela não tem. Deixa eu ver, quase a idade da Eloá. Veio uma doença muito forte. Tá ali minha esposa. E aí a minha filha foi atacada lá por uma doença e tal. E eu me lembro que eu estava correndo. Eu só vivia correndo, trabalhando. O trabalho era correria, não tinha tempo. Minha esposa que tomava conta dos meninos. E ela pegou a Winnie e levou para o hospital. E eu estava dando aula, já estava acho que uns 2, 3 dias que eu não tinha visto minha filha. E eu disse assim, eu vou lá. Aí estava na Santa Casa, se eu não estou enganado. Ela estava na Santa Casa. Quando eu chego, ela veio e disse, entendeu como é que está a Winnie? Ela disse, olha, a Winnie, o negócio tá. Minha filha traz lá ela para mim ver. Gente, quando eles trouxeram a Winnie, parecia aquelas crianças da Etiópia. Não tem aquela cenazinha daquele menino que parece o outro? Aí eu me desesperei. E se você sabe, a primeira pessoa que eu me apeguei naquele momento, por que eu me apeguei com Deus? Porque Ele estava perto de mim. Porque se Ele estivesse longe, eu não me apegava a Ele. Exatamente, me apeguei a Ele. E fiz uma aliança com Ele naquele dia. Né? Chamei a minha esposa e disse, vamos fazer aqui, se Deus curar a nossa filha, nós vamos entregar a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus. E fizemos ali. Gente, você pode dizer assim, a diferença acho que não deu 48 horas. O semblante da minha filha já não era mais o mesmo. O físico já não era mais o mesmo. A bactéria que precisava ser encontrada já tinha sido encontrada. E sabe o que eu percebi? Que Deus estava perto de quê? De mim. Deus está perto. Você precisa entender que Deus está perto de você. Você pode estar passando pelas piores situações da sua vida, mas Deus está perto. E a palavra aqui, ele não deixa essa dúvida. O que diz? Ele está perto de você. Gente, está perto, tá certo? Olha o que ele vai dizer assim no 8. A palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Que palavra é esta? Esta é a palavra da fé que pregamos. Nós pregamos a quem? Você que é servo de Deus, prega a quem? Judas Iscariotes? João, Pedro, Maria, Felipe, os Francisco, tem quantos aqui? 1, 2, 3, 4 Franciscos. Se vocês pregam São Francisco, que você prega? Hein? Nós pregamos o quê?
A palavra de Deus. Porque a palavra está onde? Perto da gente. A palavra está onde? Em nossa boca, amados. A palavra está onde? Em nosso coração. Não tem para onde correr. A palavra está perto da gente. A palavra está no nosso coração. A palavra está conosco. E é interessante a gente perceber que esta palavra maravilhosa, que na verdade é Jesus, que cumpre tudo aquilo que Deus promete, aquilo que Deus diz. Haja luz! E houve luz. Quem fez? A palavra. Saiu da boca, executou. Alguém executou. Cristo executa. Ela está perto. Basta ouvir o comando de Deus, a palavra vai lá e executa. Está pertinho da gente, está próximo. Não tem como a gente correr, como a gente fugir. Ela está aqui. Então você precisa entender, não é a minha palavra. Estou falando de Jesus. Não? Você precisa entender isso. O que ele vai dizer? Ainda continuando o verso, ele vai dizer, verso 9. A saber, se com tua boca, agora gente, entra aqui do lado de João. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Olha o que diz lá em João 1,12. Mas a todos quanto receberam, o que ele diz? Deu-lhes o poder de serem o quê? Filhos de quem? De Deus. Mas aqui ele vai explicar o processo. Como é que esse processo acontece? Ele vai dizer exatamente o que precisa ser feito. Sabe? Esse que é o processo. Como é que se dá esse processo de eu me tornar um membro da família de Deus? Como é esse processo de eu entrar na família de Deus? Não é qualquer família, não é a família do pastor não, gente, viu? Se você for para a família do pastor, está ferrado. Mas é a família de Deus. Não é a família do irmão Carlos. É a família de quem? De Deus. Não é a família do seu irmão, é a família de Deus. E é interessante que eu e o irmão Carlos somos irmãos porque pertencemos à família de quem? De Deus. E o processo é interessante. Como é que se dá esse processo? Esse processo, amados, ele começa com uma confissão. Se você não confessa ao Senhor Jesus, não tem como você se tornar filho de Deus. Se você não confessa Cristo Jesus como Senhor e Salvador, não tem como você ouvir ou perceber a sua presença. Você precisa confessar. Eu preciso de ti, Deus. Eu preciso de Cristo na minha vida. Gente, tem muita gente vivendo aí pessimamente. Assim, a situação da sua vida está terrível. Por quê? Porque essas pessoas têm faltado para elas quem? Cristo. Tem faltado para elas Jesus. Sabe? E dizer uma coisa para vocês. Tem muita gente que tem somente confessado Jesus. Não basta isso. Somente confessado Jesus. Quando você vê um escândalo na igreja, e todos nós somos passivos de escandalizar, é interessante que a gente perceba isso. Todos nós somos passivos de escandalizar. A grande diferença é que aqueles que escandalizam o nome de Deus, a palavra de Deus diz, ai daqueles que escandalizarem, mas aqueles que são de Deus, eles vão sofrer a consequência e eles vão sentir o arrependimento pelos atos que eles praticaram. Mas tem muita gente que tem somente confessado Jesus. Porque é bonito hoje ser crente. Qual é a sua igreja? Sou da Igreja Batista. Ah, chique ser batista, não é? Fala a verdade, não é? Você chega num lugar, a pessoa diz, qual é a sua igreja? Igreja Batista. Aí o cara já olha com bons olhos, rapaz, esse homem é um batista, né? Igreja, né? É chique. Sabe? Não é, gente. Tô falando sério mesmo. Não é brincadeira não. Tem muita gente que se sente máximo. Qual é a sua igreja? Igreja Batista. Igreja Batista. Qual é a Igreja Batista? A Vida Abundante. Aí o cara se sente mais ainda contagiado, porque a Igreja Batista é chique, não é não?
Não é? Você não sente assim uma chiqueza nessa questão de dizer, né? Aí o cara chega assim, você é o quê? Evangélico. Mas havia um tempo que se dizer que era evangélico era entrar debaixo de taca. E ninguém queria dizer. Você é o quê? Evangélico? Não, senhor. Por quê? Porque o cara ficava com medo da taca. Hoje é chique. Muita gente vai para as igrejas porque é status. Faz parte. Qual é a sua igreja? Igreja Batista do Renascença. Eita, menina, esse homem. Qual é a sua igreja? Batista do Renascença. Igreja valorizada, não é não? Por quê? Porque é status. Eu me lembro que tinha um rapaz que morava lá na minha rua. Eu morava no Quatraque, mas na época eu morava. Porque eu saí para Raposa, fui pastorear a Raposa e morei numa igreja da Raposa. Mas quando eu estava morando lá na minha casa que eu moro atualmente, explicando, e tinha um jovem que gostava de conversar comigo, tirava as dúvidas e eu disse, meu querido, vem bem aqui com a gente aqui numa igreja que a gente tem aqui. Não, pastor. Qual é a sua igreja? Não, pastor, eu quero ir para a minha igreja. Qual é a sua igreja? Igreja Batista do Renascença. Por quê? Porque não tem igreja Batista do Renascença, eu estou só. Mas não é igreja Batista, porque lá é elite, cheia de gente bacana, carro de últimos anos, a pessoa chega assim, acaba só. O irmão fala bonito, o irmão cheio da grana, cheio da posse. Então isso é status. Entendeu? Isso faz parte do status. E a pessoa se sente bem porque está numa igreja assim. Talvez você não vai se sentir bem porque está numa igreja que, se chover agora, você tem que sair correndo para aquele espaço ali. Ah, sim, pastor, estou entendendo a situação. Status. O cara chega para mim e diz assim, você é o quê? Pastor. De qual igreja? Batista. É o status. Rapaz, ele é pastor. Não é verdade? Então, amados, Deus não te chama por status. Tá bom? Deus não te chama por status. Deus te chama por uma obra. Deus te chama para você estar comprometido com Ele. Deus te chama para servir. Deus te chama para ser servo. Deus te chama para complementar aqueles que já estão trabalhando e ajudar aqueles que estão na obra de Deus. Deus te chama para você ler a palavra, compreender a palavra, entender a palavra. Em outras palavras, Deus te chama para compreender Cristo, para entender quem é Jesus, compreender o que Jesus quer, fazer o que Jesus diz. Ele te chama para você servi-lo e ser instrumento nas suas mãos. Amém? Chama para o status nenhum. Eu sei que eu não estou brincando, é status, é verdade. Mas a gente tem que limpar o nosso coração, porque a palavra vai dizer que a nossa confissão também não é só de boca, não é só pela boca. Gente, veja que a boca a gente vai em muitos lugares, não é? Com a boca você vê quantos homens não chegam no dia lá celebrando o casamento. Você chega e diz assim pro cara, meu amigo, tu aceita essa mulher até que a morte os separe? Sim, tá fiel ali, né? Sim, glória a Deus. A mulher é a mesma coisa, sim, meu pastor, eu amo esse homem. Depois de 2, 3 anos, estão se engafinhando, se matando e tal. Pastor, não aguento mais aquela mulher, não aguento mais aquele homem, não é assim? A morte, até que a morte os separe, meu amigo. É uma palavra que você está dizendo, tem que dizer com verdade, né? Muitas vezes você sofre, vai dizer que nem meu irmão, que é pastor também, diz assim, uma vez ele estava na crise com a esposa, e aí lá em casa ele riu que só, disse assim, a mulher está teimando, não sei o que, disse, e aí, o que tu vais fazer? Estou orando para Deus levá-la. Que não é até que a morte se separe, tá certo. Ore, peça a Deus, Senhor, leve a mulher que está teimando demais aqui. Agora, se Deus entender que deve levar ele, lascou, né? Mas até que a morte separe. Compromisso.
Nós temos vivido um tempo em que as pessoas têm tido dificuldade de se comprometer com a palavra de Deus, se comprometer com as coisas de Deus, de fazer de fato, de honrar sua palavra. Pessoas que dizem, eu vou te dar isso, vem aqui. No outro dia se arrepende. Não, meu irmão, eu falei isso? Falou, a sua palavra não tem nenhum valor. Então aqui não basta só a palavra, tem que ter o coração. Porque o coração, gente, é que move de fato a nossa caminhada, os nossos passos. É o coração que diz. Quer ver um exemplo? Quando você escolhe uma profissão, se você amar e o seu coração estiver naquela profissão, pode acontecer o que acontecer, você vai estar dizendo, mas eu quero essa profissão. É a mesma coisa, uma mulher, eu quero essa mulher, tá ali, né? Ela vai dizer, eu quero esse homem. É assim, você vai se comprometer. Mas quando você não está seu coração envolvido, a coisa fica complicada. Por isso que aceitar o Senhor Jesus Cristo, o seu coração tem que estar envolvido. Não basta simplesmente você dizer, eu aceito o Senhor Jesus Cristo, status, beleza, né? Tudo tranquilo, mas na primeira dificuldade você abandona o Senhor Jesus Cristo. O que tem de crente mimado hoje é uma coisa muito séria. Porque qualquer coisinha ele larga o Senhor Jesus Cristo. Perdi um sapato, vou largar o Senhor Jesus Cristo, né? Perdi um emprego, largar o Senhor Jesus Cristo, porque se ele me amasse, ele não deixava eu perder meu emprego. Mas quem te disse que o Senhor Jesus Cristo não vai te dar algo melhor? Quem te disse que o Senhor Jesus Cristo ou Deus não vai fazer uma obra ainda mais excelente? Eu estava ouvindo alguém, postou um vídeo de alguém falando de José. Achei legal, esse foi bom. Mas foi irmão Iolio, não sei. Ele gosta desse pregador lá. Aí o cara estava falando lá de José. Ele dizendo, se José, imagine a vida de José, os irmãos de José maltratam José. A vida de José, se fosse José só chorando diante de Deus. Ele fala até chorando assim, conta a história dele. Mas legal, porque se a gente for olhar, José poderia desistir da caminhada. Tanto sofrimento, tanta angústia. Inocentemente ainda vai para a prisão. Porque imagine, inocente é uma coisa, né? Você ir porque você cometeu o crime é outra coisa. Mas você ir sem ter feito nada. Senhor, o Senhor não me ama não. Eu não fiz nada, estou aqui. Mas ele sabia que Deus estava com ele. Por isso precisa estar o coração. Onde está o seu coração hoje? Jesus diz uma coisa que eu acho muito interessante. Onde estiver o teu coração, aí está o teu tesouro. Amém? Onde está o teu coração? Onde estiver o teu coração, aí está o teu tesouro. Amém? O que a palavra de Deus nos traz aqui em Romanos, que a gente precisa ainda continuar? No verso 10 ele vai explicar. Ele vai dizer, visto que com o coração se crê para a justiça, para a prática, para de fato o exercício, é a caminhada, é o andar. Se você não tiver o coração, você não anda. Então o coração precisa estar para a gente poder andar. E com a boca, né, o que ele vai dizer, se faz confissão para a salvação. Certo? Com a boca, por isso que tem que andar. Prática e palavra junto. Confissão e coração junto. Senão a coisa não anda. Amém? O que ele vai dizer assim? Porque a Escritura diz que todo aquele que nele crê não será confundido. Amém? Nós vivemos um tempo em que nós estamos vivendo que o crente abençoado é só aquele que ganha rios de dinheiro. O crente abençoado é somente aquele que tem uma boa casa, uma boa família, né? Mas às vezes a gente tem coisas que Deus dá pra gente que a gente não dá muito valor. Quer ver um exemplo? Bons filhos. Qual é o seu tesouro que você tem? É o seu carro? É a sua casa? Talvez o maior tesouro que Deus te deu foi um bom filho, uma boa filha, né? Vão andar numa caminhada justa, correta, íntegra. Você valoriza isso? Talvez o maior tesouro que Deus deu para você foi sua mãe, seu pai, né?
Tesouro valiosíssimo, certo? Talvez o maior presente que Deus te deu foi saúde. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Uma vez eu fui visitar um irmão. Antes desse ministério eu estava numa igreja lá no São Cristóvão. Bruno, e tinha um irmão que ele faleceu, mas não faleceu nessa época. E esse irmão, ele teve não sei, tipo uma coisa na barriga lá, não sei dizer mais o nome porque eu esqueci. E ele sentiu umas dores muito fortes. Acho que foi mais ou menos isso. Apendicite, eu acho que foi isso. Foi apêndice. E aí ele foi muito forte, cortaram e aí tal. E aí a família chegou para mim e disse assim: pastor, eu acho, a irmã dele e a mãe, eu acho que meu filho vai morrer. Aí eu, claro, sou crente batista, se eu cheguei lá, isso não iria acontecer, né não? Poder de Deus, né? Foi nada disso. Aí o que aconteceu? Eu também estava assim meio desanimado, para baixo. Eu quero falar de mim, não do... Eu estava assim abatido. Tanta coisa ruim acontecendo. Eu digo, rapaz, o negócio tá bravo. Aí eu fui lá onde esse irmão e comecei a andar na direção lá do irmão. Eu entrei assim, abatido. Você sabe o que é alguém entrar abatido? Logo que o irmão estava doente, as coisas estavam tudo assim. Eu digo, meu senhor, o negócio tá... Aí eu comecei a olhar. Antes de chegar no irmão, tinha logo assim, uma cama aqui, outra cama aqui. Aí eu entrei. Pra mim tava todo mundo morto. Só um negócio lá, tu passava assim, os cabas não tinha reação nenhuma. Eu fui entrando, olhando, fui logo chocando. Só eu sozinho. Aí eu olhei uns assim que tava parado mesmo, não tinha reação nenhuma. Aí eu fui, orei pelo irmão. Não sei se ele me ouviu na época, mas orei por ele. E aí terminei de orar, saí de lá. Gente, quando eu saí de lá, eu já saí outro homem. Obrigado, meu Pai, pela saúde que tu me deste. Obrigado porque estou andando, porque estou vivo. Sabe, gente, podia estar lá deitado numa situação daquela. Você está entendendo? A gente muitas vezes não pensa nisso. São coisas que Deus está te dando. Saúde. Seu problema não é maior do que o dos outros. Para você largar Jesus Cristo. Tem gente aí, tem família. Hoje, tem pessoas que estão perdendo gente assassinados. Tem gente perdendo pai e mãe agora. É motivo você fazer o quê? Agradecer a Deus. Meu pai, minha mãe estão aqui. Meus irmãos estão aqui. Meus filhos estão aqui. Não? Só não sua esposa. Tá onde? Tá em casa, né? Então,